A paz de Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início então ao último estudo deste módulo, Daniel, que é o módulo 1. Depois desse módulo, eu vou falar mais no final desse vídeo, nós vamos ter o próximo módulo, que é onde a gente também vai estudar o livro de Daniel. Porém, eu quero falar ali dos 5 capítulos que são históricos e dos 2 capítulos que são apócrifos, mas que também eu quero apresentar para vocês a título de informação, de curiosidade, para você ter um acréscimo nas escrituras. E depois desse próximo módulo, que vai ser Daniel parte 2, que vai estar só no curso Escatologia Revelada, esse não vai para o canal. Também nós vamos começar a estudar os próximos 2 módulos, serão, então, depois do Daniel parte 2, nós vamos começar a estudar o tempo da segunda vinda de Jesus, o que a Bíblia fala de quando será a segunda vinda de Jesus. Será que existe um tempo determinado para isso? Sendo que a gente estuda muito a questão dos tempos determinados. Então, eu vou começar a mostrar para vocês, nesse módulo da Escatologia Revelada, aqui no curso só, a gente vai estudar então quando será o tempo da segunda vinda de Jesus, e o próximo então será o estudo do livro de Apocalipse com um mapa igual a esse do livro de Daniel. Então, se você gostou, só para já começar a incentivar você a se preparar para esses estudos, os próximos 3 módulos que eu tenho preparado ou estou preparando para vocês são Daniel parte 2, que é um módulo que vai ser exclusivo para o curso Escatologia Revelada, onde a gente vai ver tudo isso que eu estou mostrando para vocês, inclusive esses 2 capítulos que são apócrifos, né? Eles têm um peso histórico, não inspirado, mas apenas histórico. Um módulo para lá de especial, onde a gente vai estudar pela Bíblia o tempo da segunda vinda de Jesus. E por fim, a gente vai começar a estudar o livro do Apocalipse igual ao estudo que a gente teve do livro de Daniel. Com certeza, eu creio que você vai gostar muito, tá bom? Então hoje, para a gente encerrar esse primeiro módulo do livro de Daniel, eu quero mostrar um paralelo para vocês entre o livro de Daniel e como esse livro é importante para você entender o livro do Apocalipse. Como Daniel está aparecendo diversas vezes no livro do Apocalipse. Eu mostrei para vocês na aula anterior como Daniel aparece em Mateus 24 no discurso de Jesus. Hoje eu quero fazer essa mesma abordagem, mostrando como o livro de Daniel ele está completamente ligado ao livro do Apocalipse. E por isso você precisa conhecer Daniel para entender as revelações que estarão no livro do Apocalipse. Você sabia que o livro do Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, de um total de 27 livros, né? Então, o livro do Apocalipse no Novo Testamento é o último livro da lista de um total de 27, ou seja, ele é o 27º livro do Novo Testamento. Mas muitas pessoas chamam Daniel de o Apocalipse do Velho Testamento. A revelação, né? Apocalipse é a revelação. Então, a revelação dos últimos dias do Velho Testamento. Coincidentemente, né, para quem acredita em coincidência, você sabia que Daniel é o 27º livro de 39 que estão listados no Velho Testamento na nossa Bíblia? Então, você tem 39 no Velho, 27 no Novo, né? A soma é 66. Mas o interessante é que os 2 livros, eles ocupam a mesma posição, o número 27 da sua lista, o 27º livro, né? Apocalipse é o último de 27 e Daniel está na 27ª colocação dos 39 da Velha Aliança. Mas agora eu quero começar a mostrar para vocês um comparativo entre tudo aquilo que você já estudou e aquilo que nós vamos estudar lá na frente, para você ver a importância de conhecer Daniel. A realidade, como eu tenho dito para vocês, não é só Daniel que é importante. Você precisa conhecer a lei,
os salmos, os profetas maiores e menores, os evangelhos, como eu mostrei para vocês na aula passada, né? Mateus 24, mas não é só Mateus 24, é os evangelhos, as epístolas de Paulo, as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse. Ou resumindo, você precisa conhecer toda a Bíblia, né? Mas, por hora, eu quero fazer esse paralelo e mostrar para vocês como o que Daniel profetizou volta a ser profetizado no livro do Apocalipse, com as mesmas figuras de linguagem, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu preparei uma aula muito interessante hoje para vocês. Volto a dizer, é só um paralelo, então eu vou tentar tratar de uma forma superficial para não tomar tanto tempo nessa aula. Então a primeira revelação que eu quero mostrar para vocês é o que aparece em Daniel 7. Daniel 7, nós temos a visão dos 4 animais. Inclusive, esses 4 animais, se você somar as cabeças dos 4 animais, você vai ver que a soma são 7 cabeças, né? Olha só que interessante. O leão tem uma cabeça, o urso mais uma, são 2. O leopardo tem 4 cabeças, o que totaliza 6. O animal terrível tem mais uma cabeça, o que são 7 cabeças. Perceberam? Então, mesmo que Deus estivesse revelando só 4 animais, apenas da Babilônia para frente, como a gente já estudou, os impérios, você vê que Deus incluiu nesses 4 animais 2 impérios que já tinham passado, que são o Egito e a Síria, como a gente viu aqui em cima, né? Eles vieram antes de Daniel, exerceram também um certo domínio, uma autoridade sobre o povo de Deus daquele tempo, mas já haviam passado. Mas, mesmo assim, Deus fez a questão de incluir para continuar mostrando que, embora fossem 4 animais, no tempo do fim, o animal que virá, ele terá 7 cabeças. E as 7 cabeças, elas apontam para o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média, a Pérsia, né? Os medos e persas apontam para uma cabeça, a Grécia, Roma e a última cabeça do animal terrível, ela está apontando, na verdade, para os 10 chifres, né? Da onde também virá o chifre pequeno. Então, você vê que hoje nós vamos tratar dessa questão, mas atrelado a essa visão, você vai ver que tem muitas outras coisas que aparecem nos demais capítulos e que vão aparecer no livro do Apocalipse. Então, vamos lá que eu quero começar a fazer pelo menos uma conexão no vídeo de hoje entre Daniel e o livro do Apocalipse que a gente ainda vai ver. Quando a gente começa a ler o livro do Apocalipse, nós vamos estudar e vamos ver que no livro do Apocalipse existem vários animais sendo citados como figuras de linguagem, mas existem pelo menos 3 bestas que elas estão ligadas aos reinos desse mundo que são governados por Satanás e que serão entregues ao anticristo no tempo do fim. Então você tem ali pelo menos 3 animais. Apocalipse 12 vai falar sobre o dragão. Apocalipse 13 vai falar sobre a besta do mar e a besta da terra também, né? Apocalipse 17 vai voltar a falar sobre a besta do mar, agora mencionando e somando a ela um outro personagem que é uma grande meretriz, a grande Babilônia. Apocalipse 18 é o julgamento dessa meretriz. Apocalipse 19 você vai ter ali a vinda do Senhor. E Apocalipse 20 você tem também um tribunal. Se você prestou atenção, só que eu já resumi para vocês o livro de Daniel. Porque tudo isso que eu falei para vocês, a besta com 7 cabeças, inclusive vocês devem estar vendo ela aqui embaixo, né? Uma besta com 7 cabeças, conectadas com esses 7 impérios que resumem a história da humanidade, inclusive a última aponta para os 10 chifres, você vai ver que os capítulos, eles, da forma que eu coloquei aqui, cada capítulo ele não está ligado a uma cabeça em paralelo, não, ele está falando de todo o animal. Tá? Então vamos começar a dar uma olhada nesses capítulos e vocês vão ver como eles aparecem no livro de Daniel também, tá bom? Vamos lá, ó. O capítulo 12, por sua vez, ele começa relatando a história de uma mulher que aponta para o povo de Deus e o dragão, né? Então você tem ali
Eu só vou ler algumas porções porque o objetivo hoje não é estudar o Apocalipse. A gente vai ter isso num dos próximos módulos, como eu falei no início desse estudo. Mas eu só quero ler algumas porções para mostrar como isso aparece no livro de Daniel. Por exemplo, o versículo 3 vai dizer assim, ó: Viu-se outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho. E ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas. Aonde que isso aparece no livro de Daniel, né? Eu poderia voltar lá para o início do nosso mapa, mas eu vou usar aqui um mapa que foi criado pela Bíblia Arte, né? Bíblia Arte, que é muito legal também. Olha só esse livro aqui, eu me inspirei inclusive nessa arte para mostrar algumas coisas para vocês. Você vê que tem 7 cabeças, as 7 cabeças elas estão atreladas aos impérios que eu acabei de mencionar: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, né, os Medo-Persas, Grécia, Roma e os 10 reis. Essas cabeças já estavam tipificadas e estão alinhadas com a revelação de Daniel. Então você percebe que a primeira conexão que nós encontramos aqui é que lá no livro de Daniel você tem, na visão dos 4 animais, você tem 7 cabeças, e aqui no Apocalipse você também vai encontrar o dragão tendo 7 cabeças. E esse dragão, assim como lá em Daniel, na última cabeça você tinha 10 chifres, aqui neste dragão você vê que ele também tem 10 chifres. Essa é as primeiras 2 conexões. Além disso, nós vamos ter uma outra conexão aqui. Essa conexão a gente vai ver no próximo módulo, ela não vai para o canal, ela vai ficar só no curso Escatologia Revelada, que é o próximo módulo onde a gente vai ver os capítulos históricos e os capítulos apócrifos, né? E nos capítulos apócrifos nós temos mais uma soma que aparece no livro do Apocalipse. Você percebeu que está sendo dito que o dragão era um grande dragão vermelho? Olha só essa expressão aqui, versículo 3. Vi um grande dragão vermelho. Aonde que essa expressão aparece? No livro de Daniel, a gente vê o dragão aparecendo de forma indireta. Você vê lá em Daniel 11, se não me falha a memória, dizendo que o personagem, o anticristo, que se levantará no tempo do fim, o chifre pequeno de Daniel 8, né? Que lá era tipificado por Antíoco Epífanes, diz que ele agirá na força de um Deus estranho, que os seus pais não conheceram. Quem é esse Deus estranho que está sendo anunciado lá? É Satanás, é o dragão de Apocalipse 12. Você vê que no capítulo 13 ele está dando o seu poder, o seu trono, a sua autoridade à besta. Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 2, se eu não me engano, que ele, o homem do pecado, o filho da perdição, né, o iníquo, ele agirá segundo o poder de Satanás. Então você vê que no livro de Daniel, você vê de forma indireta. Então você vê que no livro de Daniel, de forma indireta, o dragão, que vai dar o poder à besta, ele já aparece de uma forma indireta, como sendo aquele Deus estranho, a quem o anticristo servirá. Porém, para você que vai estudar comigo lá no curso Escatologia Revelada, eu vou mostrar para vocês que num dos livros apócrifos aparece um dragão vermelho. Como aparece aqui em Apocalipse 12, um grande dragão vermelho. Olha só que legal. Esses 2 capítulos que eu destaquei aqui embaixo, em vermelho, são capítulos que eles não aparecem na nossa Bíblia. São capítulos que eles apareceram em uma versão bíblica que foi encontrada, que foi traduzida para o latim, se não me engano, na Vulgata também, né? E esses 2 capítulos, eles não estão na nossa Bíblia. Eles são considerados apócrifos. Alguns acreditam que ele foi adicionado tardiamente à Bíblia, então que eles não foram escritos por Daniel. Mas, mesmo sendo apócrifos, eles têm um peso histórico, embora não canônico, não inspirados, mas um peso histórico. E olha só o que esses capítulos, inclusive tem outro capítulo que ele também é apócrifo, o capítulo 3, a gente vai ver aqui no capítulo 3, que existe uma Bíblia que tem 70 versículos a mais,
Mas isso a gente vai ver só no próximo módulo aqui no curso Escatologia Revelada. Então, você vê aqui, ó, o capítulo 14, ele vai aparecer a história de um dragão, né? E o detalhe, você vai ver aparecendo ali um dragão vermelho, tá? Então, quando você estuda Daniel 14, um capítulo, eu volto a repetir, um capítulo apócrifo, até destaquei aqui em cima, a história vai contar para nós sobre um dragão vermelho. Inclusive, quando a gente estuda Daniel 14, vocês vão ver que esse texto, ele vai falar sobre Bel e o dragão. Bel era Marduk, um deus da Babilônia, e o dragão, ele também era um ídolo adorado na Babilônia. Por isso que a Babilônia é chamada de a mãe de todas as prostituições. Inclusive, lá se tinha então a adoração de Bel, que é Marduk, e do dragão. Eram dois ídolos adorados pelos babilônios. E quando você olha, dependendo da tradução que você pegar desse capítulo apócrifo, você vai ver que era um dragão avermelhado. Por isso a expressão que você vai encontrar no livro do Apocalipse também, um grande dragão vermelho. Tá? Então Daniel, você vê que Daniel ele está completamente ligado com o livro do Apocalipse. Né? Mesmo se a gente não levar em consideração esse capítulo apócrifo de Bel e o dragão que aparece no capítulo 14, ainda assim você vai ver que no livro do Apocalipse aparece um deus estranho, um deus das fortalezas, com o qual o anticristo agirá, né? O chifre pequeno agirá com o seu poder. Agora, é interessante porque esse dragão ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e as coroas estavam sobre as cabeças, que aponta para o período dos reinos desse mundo. Então tinha uma coroa no tempo do Egito, uma no tempo da Síria, outra na cabeça da Babilônia, outra na Média e a Pérsia, na Grécia, Roma, e outra coroa no tempo do fim, né? Só que quando a gente vai ler o próximo capítulo, você vai ver que essa informação muda. As coroas não estão mais sobre as cabeças. Então preste atenção no próximo capítulo nesse detalhe também. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? O capítulo 12, ele aparece diversas vezes, esse grande dragão, que ele é chamado também de a antiga serpente, aqui no versículo 9, né? O dragão, a antiga serpente, chamada também de o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Você vê que esse dragão é Satanás, é o diabo, e ele era chamado de antiga serpente. Por que isso é interessante, essa expressão? Lembra que eu falei para vocês sobre o capítulo 14, um capítulo apócrifo? Lá você vai ver aparecendo Bel e o dragão que aparece ali, ele é também em formato de uma serpente com pernas. Ou como a gente vai ver também, eu vou abordar isso no próximo módulo, que a gente vai falar, o módulo 2 sobre Daniel, você vê que tinha Bel e uma serpente um dragão em forma de serpente, que ele aparece por diversas vezes, né? Em algumas imagens. Inclusive, você vê isso na Babilônia, nos portões da Babilônia, né? Era uma cabeça de dragão com 2 chifres e corpo de animal, com pernas, né? Então você vê que isso está aparecendo lá nas portas de entradas da Babilônia. Mas isso a gente vai estudar só no próximo vídeo, quando a gente for abordar isso ali no curso Escatologia Revelada. Você vai ver Bel e você vai ver esse dragão com 2 chifres. Agora, no próximo capítulo, capítulo 13, nós vamos ver que aparece uma besta que sai do mar. E o texto começa dizendo assim para nós, ó: "E me pus sobre a areia do mar e vi subir uma besta do mar", né? Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas. Olha a diferença que eu falei do capítulo 12, né? E sobre as suas cabeças nome de blasfêmias. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, com uma boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Tá? Vamos parar por aqui e vamos dar uma olhada em alguns detalhes. Primeiro, olha só que interessante.
Nós vimos uma besta na areia do mar que havia saído do grande mar, e essa besta tinha 7 cabeças, 10 chifres, as coroas sobre os 10 chifres, e tinha sobre si nomes de blasfêmias. Né? Aonde que isso vai aparecer? No livro de Daniel. Lá em Daniel, você vê no capítulo 7 os 4 ventos agitando o grande mar para que saíssem aquelas bestas, as 4 bestas com as 7 cabeças. Aqui você vê a mesma coisa, o grande mar sendo agitado pelos 4 ventos, que vão aparecer depois lá em Daniel, em Apocalipse 7. Os 4 ventos agitam o grande mar, saem essas bestas, só que a diferença é que em Daniel você vê as bestas separadas por causa do tempo, enquanto em Apocalipse você vai ver elas todas unidas no tempo do fim. Cada um desses impérios que você viu separados ao longo da história, você vai ver uma soma, uma união de todos eles, montando e tipificando a besta dos últimos dias. Então, olha só o detalhe dessa besta. Diz que ela tinha 7 cabeças, lá nos 4 animais também tem 7 cabeças, tinha 10 chifres, lá também tinha 10 chifres, e aqui o texto diz assim, ó, que ela tinha semelhança de leopardo, lá você tem uma besta que é como um leopardo de 4 cabeças, pés de urso, lá você tem o segundo animal que é um urso, e ele tinha boca de leão, você tem o primeiro animal que era um leão. Lá você tem o leão, o urso e o leopardo, aqui você tem o leopardo, o urso e o leão. Uma ordem invertida. E o detalhe, aqui diz que o dragão deu seu poder à besta. Lá você tem um animal terrível que Daniel não soube descrever. Então, olha só quantas informações. Só que se você continuar lendo, você vai ver, então, essa besta, mais ou menos, a gente pode usar essa imagem para tentar entender. Tinha semelhança de leopardo, patas de urso, boca como de leão, e ele saía do grande mar, estava sobre a areia do mar, né? Ele tinha 10 chifres e as coroas sobre os chifres. Por que isso? Porque você vai ver que no capítulo 12, a coroa estava sobre as cabeças, mostra o tempo do domínio de Satanás sobre cada um desses impérios que se levantaram ao longo das escrituras e que exerceram uma autoridade sobre o povo de Deus em cada época. Mas aqui, essa visão está falando do período da autoridade para reinar que estará sobre os 10 chifres, que isso fala da última semana de Daniel, fala do tempo em que se levantará o chifre pequeno e que esses 10 chifres darão o seu poder à besta. Então é por isso que você vê em Apocalipse 12 as 7 coroas sobre as 7 cabeças e aqui você vê 10 coroas sobre os 10 chifres. Tá? Então aqui você tem essas duas imagens que melhor tipificam o que está sendo relatado em Apocalipse 13. Mas o texto ainda diz assim, ó, foi-lhe dado uma boca, versículo 5, né, que proferia grandes blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para agir durante 42 meses, e abriu a boca para blasfemar contra Deus, e blasfemar contra o seu nome e o seu tabernáculo, e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Né? Inclusive aqui vai falar depois, mais em seguida, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Irmãos, a gente está fazendo um paralelo entre Apocalipse e Daniel. Tudo isso que eu destaquei em negrito, que está aqui em Apocalipse, aparece em Daniel. Para qualquer bom leitor, você vai perceber todas essas informações. As 7 cabeças estão em Daniel, os 10 chifres estão em Daniel, o grande mar da onde a besta está saindo está lá em Daniel, os 4 ventos que agitam o grande mar, que vai aparecer no livro do Apocalipse, está em Daniel. Agora, aqui foi dito o seguinte, ó, que ele tinha uma grande boca para proferir blasfêmias. Aonde que aparece isso? Lá em Daniel. Se você lembrar, em Daniel, capítulo 8, nós vamos ter um chifre pequeno, né? E no capítulo 11 também, capítulo 11 e capítulo 8. E esse chifre pequeno é um personagem que a Bíblia diz que ele falará
coisas arrogantes. Esse chifre pequeno, ele falará blasfêmias contra o Senhor. Entenderam? Então, você vê tanto em Daniel 11, Daniel 8, né? Um chifre pequeno que vai falar blasfêmias contra Deus, essa boca arrogante. Então, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, você vê justamente isso. Você vê as mesmas coisas que estão sendo ditas aqui, revelada em Daniel. Agora, olha o detalhe. O texto diz assim, ó, que ele vai ter uma boca que falará blasfêmias contra o Senhor, contra Deus, contra o tabernáculo, e falará blasfêmias também, né? E perseguirá os santos. E o texto diz que ele terá poder durante 42 meses para perseguir os santos. Aonde que isso aparece? Essa expressão 42 meses é o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo aparece, se eu não me engano, em Daniel 8, aparece em Daniel 12, aparece em Daniel 9 de forma indireta nas 70 semanas, porque fala de uma semana e diz que no meio da semana será cessado o sacrifício e oferta. Quando divide a última semana em duas partes, você tem 3 anos e meio, 42 meses. Você percebeu que de forma indireta, o tempo que está sendo citado aqui aparece também em Daniel? Aparece em Daniel como sendo metade da semana e como sendo tempos e metade de um tempo. Então, você vê 42 meses. Só que o texto diz que durante 42 meses ele terá poder para perseguir os santos. E aonde que isso aparece? Lá em Daniel 7. Daniel 7, nós estudamos isso, né, no texto. Eu até vou tentar deixar o vídeo aqui ou aqui embaixo. Daniel 7 a gente estudou, aonde diz que o ancião de dias vai montar um tribunal para tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos, porque durante um tempo, tempos e metade de um tempo, o chifre pequeno perseguiu e matava os santos. Lá em Daniel 7 isso vai aparecer. O versículo 8 vai dizer assim, ó, e estando eu a considerar os chifres, eis que subiu outro chifre pequeno, né? E ele vai dizer assim, ó, e eis que este chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas, ou seja, blasfêmias. Só que no versículo 21 o texto vai continuar dizendo assim para nós, ó. Versículo 21, e eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e ele prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias, ou seja, até a vinda de Jesus, né? Até a vinda de Jesus acompanhado do Pai, porque a Bíblia diz que ele virá na glória do seu Pai. Olha só o que o texto diz para nós. E fez justiça aos santos e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Então, o que fica claro aqui? Que esse chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo que aparece lá na besta de Apocalipse 13, a besta falando blasfêmias. Quando a Bíblia diz que a besta está falando blasfêmias, ela está incluindo ali o chifre pequeno, porque a besta, na verdade, fala do reino, do governo, do povo do anticristo, mas o povo do anticristo nada mais é que uma expressão, né, do seu líder. Inclusive, se você continuar lendo, você vai ver que as informações de Apocalipse 13 continuam aparecendo aqui em Daniel 7. Olha o versículo 24. E quanto aos 10 chifres, que aparecem lá em Apocalipse 13, né, os 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, que é o chifre pequeno. Ele procede dos 10, mas é outro, né? E ele diz assim, ó, o qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis e proferirá palavras contra o Altíssimo. Lembra que a besta de Apocalipse 13 fala blasfêmias contra o Altíssimo? Então ele diz assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Lá em Apocalipse 13 diz que ele terá poder para perseguir os santos durante 42 meses e matá-los. Olha aqui, ó. Destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Lá em
em Apocalipse 13 só mudou a expressão, fala de 42 meses. Que se você pegar 42 meses de 30 dias, é 1260 dias ou 3 anos e meio, ou tempos e metade de um tempo que aparece aqui em Daniel 7. Então você percebe que Daniel 7 está aparecendo lá em Apocalipse 13 de novo? Então, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Que o livro do Apocalipse ele é uma revelação onde João está voltando a profetizar tudo que o espírito de profecia que está sobre João profetizou por meio de Daniel e também por meio de Jesus, como a gente viu no vídeo passado. Agora, uma última expressão aqui, só para a gente avançar os próximos capítulos. Você vê que aqui aparece essa expressão, o livro da vida do Cordeiro? Essa expressão, livro da vida, aparece lá em Daniel 12, que diz que depois da grande aflição daqueles dias, como nunca houve e nunca mais haverá, diz que será livre o teu povo, todo aquele que for achado no livro da vida. E você percebe que o livro da vida está aparecendo aqui no livro do Apocalipse? Então, basicamente, você vê que tudo que apareceu em Daniel volta a ser profetizado por João aqui no Apocalipse. Mas, se não bastasse o capítulo 12, apareceu um grande dragão vermelho, Apocalipse 13, uma besta, que também tem 7 cabeças, 10 chifres, fala blasfêmias, persegue durante 42 meses. Detalhe, o texto de Daniel, Apocalipse 13, diz que, versículo 7, né, ele vai ter poder sobre toda tribo, língua e nação. Lembra que lá em Daniel 12 diz que o povo de Daniel será livre? Aqui está falando sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Será que é só o povo de Daniel, é só o povo da carne? Ou será que envolve todos os que estão sendo perseguidos aqui durante essa grande tribulação? Né? Então, são colocações que você vai ver que começam a ampliar a revelação quando você estuda a Bíblia como um todo. Agora sim, vamos para o capítulo... Agora sim, vamos para o capítulo 17. O capítulo 17 ele vai falar de uma meretriz, uma prostituta que está sentada sobre a besta. Qual que é o detalhe aqui, irmãos? Eu não vou ler todo o texto, visto que o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu vou citar para vocês. Primeiro, o texto vai falar sobre a condenação da grande prostituta. Só que essa grande prostituta vai ser chamada também de a Grande Babilônia. Então, aonde que a gente vê a Grande Babilônia? A gente não vê a Grande Babilônia lá em Daniel. Daniel não estava no período em que ele foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde ele passou cerca de 70 anos na Babilônia. Então, aqui você vai ver a Grande Babilônia, a meretriz. Inclusive, Nabucodonosor, antes de passar 7 anos como um animal, ele vai dizer, não é esta a grande Babilônia que eu construí com as minhas mãos? Então você vê, a grande meretriz, a grande Babilônia que aparece aqui em Apocalipse, ela está completamente ligada com Daniel, onde em Daniel, capítulo 4, nós vamos ver o rei declarando, falando dessa grande Babilônia, né? Porém, esse capítulo 4, esses capítulos que estão em branco e esses dois em vermelho, são capítulos que a gente só vai estudar no próximo módulo aqui no curso Escatologia Revelada, tá? O que eu quis mostrar para vocês é que o que aparece aqui no capítulo 17, a Grande Babilônia, ela faz uma ligação com o que está aparecendo em Daniel também. Só que o detalhe é que essa Grande Babilônia, essa meretriz, a mãe de todas as abominações, das feitiçarias, aonde se encontra o sangue dos profetas, que aqui a gente tem algumas coisas importantes para estudar, você vê que ela aparece montada sobre esta besta de Apocalipse 13. Aqui eu tenho até 2 imagens, elas não são perfeitas, porque na verdade, como eu mostrei em Apocalipse 13, os chifres estão apenas sobre uma cabeça e não espalhados, né? Mas elas servem para ilustrar em parte a meretriz, a Grande Babilônia, vestido de púrpura escarlate, com o sangue das abominações, com palavras de blasfêmias montadas sobre essa besta, né? E é interessante porque o texto ele vai contar para nós que essa besta ela vai se voltar contra a meretriz e vai comer a sua carne. É um intento que o próprio Deus vai incitar sobre a besta contra a grande meretriz, né?
Tudo isso é importante e a gente vai estudar lá no livro do Apocalipse. Mas aqui o importante para nós é ver que essa grande Babilônia aparece no livro de Daniel. Essa besta, as 7 cabeças, os 10 chifres, aparecem no livro de Daniel também. E aqui é interessante um outro detalhe. Essa besta é chamada de uma besta escarlate, né? Uma besta vermelha. Você lembra do dragão vermelho que aparece em Apocalipse 12? Ou do capítulo 14 de Daniel, um capítulo apócrifo, onde aparece um Bel e o dragão, era um dragão avermelhado também. Então você vê todas essas expressões conectadas, coisas que aparecem no livro do Apocalipse, mas que também foram revelados no livro de Daniel, né? Eu poderia ler muitas informações aqui para vocês. Outra informação importante que aparece aqui é quando o anjo vai trazer a revelação a João sobre a interpretação do que era a mulher, do que é essa besta. Ele vai dizer assim, ó, a besta que viste são 7 montes, são também 7 reis, as cabeças, né? Então, quando você vê sendo falado são 7 montes, você vê que essa expressão monte também aparece no livro de Daniel. Lá você vê em Daniel 2 uma pedra sendo cortada sem auxílio de mão que acerta os pés da estátua e a pedra se tornou um grande monte. O que fala? O que é aquela pedra, aquele grande monte? O reino eterno. Então, quando a gente olha para 7 cabeças, que são também 7 montes, fala dos 7 reinos ou 7 impérios desta terra, né? Os 7 reinos da humanidade. Então, sempre que fala de monte, você vê que essa expressão monte que é usado aqui em Apocalipse também apareceu lá no livro de Daniel, apontando para o reino milenar, o reino de Cristo, o reino eterno, né? Então você vê que existem várias colocações, inclusive tem uma aqui que eu não coloquei nesse texto, mas você vê que quando a gente fala do chifre pequeno, o chifre pequeno que aparece em Daniel, ele fala de poder e autoridade. Em Apocalipse nós vamos ver o cordeiro que tinha 7 chifres, ou seja, fala de Cristo que tem toda a autoridade, né? Enquanto o anticristo é chamado de chifre pequeno, Jesus é chamado de cordeiro de 7 chifres. O chifre pequeno diz, ó, por um pequeno tempo ele vai ter um pouquinho de poder, mas Jesus, ele tem todo o poder, entenderam? Olha a diferença, né? A discrepância de autoridade entre o chifre pequeno e o nosso cordeiro, que tem todo o poder, né? Mas, vamos continuar estudando, ó. Daniel 17, então, fala sobre a Grande Babilônia. Daniel 18 fala sobre o julgamento da Grande Babilônia também. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o tempo não nos permite, mas diz aqui que só vou ler um trechinho aqui, ó. Versículo 24 diz assim, ó, que e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O capítulo anterior também, se eu não me engano, fala sobre isso, sobre encontrar o sangue dos santos sobre a Grande Babilônia, na taça que estava sobre a mão da Grande Babilônia. O que a gente percebe? Que isso está conectado com o livro de Daniel. Além de ser uma Grande Babilônia, o sangue dos santos estar sobre ela também está conectado com Daniel, onde diz que o anticristo, que é tipificado lá na Babilônia por Nabucodonosor, ele mata os santos, ele persegue e mata. Na verdade, todos esses impérios, você vê que os seus líderes, eles são, de certa forma, figuras que apontam para o anticristo, né? Não só Nabucodonosor, mas você vê o faraó do Egito é uma figura do anticristo, o rei da Síria, Senaqueribe, ele é uma figura de anticristo, Nabucodonosor é uma figura de anticristo, Alexandre o Grande ou Antíoco Epífanes é uma figura de anticristo, depois no Império Romano, Nero e todos os imperadores romanos foram figuras de anticristo. A gente, inclusive, tem muitas figuras do anticristo espalhados na história, mas no tempo do fim você vai ter um personagem, um homem do pecado, filho da perdição, sobre quem repousará o espírito do anticristo que já está agindo no mundo, e então você vê que ele vai ser uma personificação
justamente de Satanás aqui na Terra. Assim como Jesus era a imagem e semelhança do Pai, ele encarnou, ele se fez carne e esteve aqui na Terra, você vai ver que Satanás, que imita tudo que Deus faz, ele também vai ter um filho, que é o filho da perdição, e esse filho vai ter o poder do seu pai, vai agir no poder do seu pai. Perceberam? Jesus, quando veio na Terra, agiu no poder do pai. Agora, o anticristo, ele vai agir no poder do seu pai, que é Satanás. Tá? Então, você vê essa personificação também, né? E ele vai fazer o oposto de tudo que Cristo fez, o anticristo fará. Agora, nós temos o capítulo 19. O capítulo 19 também tem informações, porque o capítulo 19 vai falar sobre as bodas do Cordeiro. E ele vai dizer assim, ó, verdadeiros e justos são os teus juízos, que julgou a grande meretriz. Quando que isso é visto lá em Daniel? Daniel 7, você vê um tribunal sendo montado para tirar o poder da besta e entregar aos santos. Aqui você vê os santos, depois do arrebatamento, glorificando a Deus e dizendo, verdadeiro e justo são os teus juízos, que julgou a grande meretriz. Perceberam? Que vingou o sangue dos seus servos. Lá em Daniel, os servos eram perseguidos e mortos. Aqui estão sendo julgados. Versículo 6 vai dizer assim, ó, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Lá em Daniel 7, você vê como filho do homem se achegando ao ancião de dias e recebendo o reino para estabelecer um domínio eterno. Aqui você vê que já aconteceu. Eles estão recebendo louvor dizendo, porque o Senhor Deus reina. Né? Se você continuar lendo, existem várias inferências a Daniel aqui. Por exemplo, olha que inferência linda essa, né? Aqui em Apocalipse 19, é dito que aquele que está montado sobre o cavalo branco, diz assim, ó, ele se chama fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Aonde que isso aparece? Lá em Daniel, irmãos. Olha só, a maioria dos textos eu estou só citando para vocês, estou passando rapidinho por causa do tempo, mas esse eu quero ler para vocês. Quando você lê Daniel 10, 11 e 12 é uma única visão, né? Eu expliquei isso para vocês quando a gente estudou Daniel. Daniel 11 e 12 é uma única visão. Daniel 10, você vê justamente isso sendo dito. Olha só. Daniel 10, Daniel ele vê Jesus, né? Ele vê um homem, mas a gente sabe que era Jesus aparecendo já no Velho Testamento. Então, olha só, Daniel diz assim, ó, eu levantei os meus olhos, eu olhei e eis um homem vestido de linho. Aonde que aparece essa expressão homem vestido de linho? Lá em Apocalipse capítulo 1. João, ele vê um como filho do homem, que aparece em Daniel, filho do homem, um como filho do homem vestido de linho branco. Capítulo 1, entre 7 castiçais. Perceberam como Daniel e Apocalipse está completamente ligado? Aqui você vê Daniel vendo um como filho do homem, também diz assim, ó, vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo. E essa expressão você vê lá no Apocalipse 10 também, né? O anjo que ele está... tem toda uma descrição lá, mas diz que tem as pernas como bronze. Você vê essas mesmas figuras de linguagem. Agora, o destaque que eu quero dar é para essa próxima expressão. Daniel 10, versículo 6, ele diz, o seu rosto resplandecia como um relâmpago e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus olhos eram como chamas de fogo. Aonde que a gente viu isso, irmãos? A gente viu essa expressão justamente aqui em Apocalipse 19, onde diz que aquele que está montado sobre o cavalo branco, diz que ele tinha olhos como chamas de fogo. Ou também você vai ver em Apocalipse capítulo 1, e depois na descrição de uma das 7 igrejas que estão no capítulo 2 e 3, você vê aquele que tem olhos como chama de fogo. Então você vê que Jesus com olhos como chama de fogo, que aparece aqui no Apocalipse 1, vestido de linho fino, é o mesmo que está aparecendo lá em Daniel 10. Um como filho do homem, vestido de linho fino e com olhos como chama de fogo.
Então, o que eu quero mostrar nesse estudo para vocês? Que tudo que aparece no Apocalipse já havia sido profetizado também por Daniel. Agora, só para a gente terminar o capítulo 19, olha só o que o texto está dizendo para nós. Versículo 19. Eu vi a besta e os reis e seus exércitos. A besta fala do corpo todo, então inclui as 7 cabeças. Os reis fala dos 10 chifres, então fala as 7 cabeças e os 10 chifres. E diz assim, ó, que eles estavam reunidos para guerrear contra aquele que estava sentado sobre o cavalo, ou seja, aquele vestido de branco, que aqui em Apocalipse está com as vestes tingidas de sangue, e que tem olhos como chama de fogo, que aparece lá em Daniel também. E contra os seus exércitos. A besta foi presa, o falso profeta, e com ela o falso profeta. Você vê que os dois estão sendo lançados no lago de fogo. Inclusive, isso aparece lá em Daniel. Diz que quando o tribunal é posto em Daniel 7, eles tiram o poder do chifre pequeno e eles dão aos santos. O que está acontecendo aqui? É o momento em que eles estão tirando o poder do chifre pequeno e desfazendo o corpo da besta, né? Então, é isso que está acontecendo. Lá em Daniel, diz que o chifre pequeno foi destruído. Aqui está dizendo que foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, ou seja, a destruição final. Ah, mais um detalhe que eu não posso esquecer. Lá em Daniel, nós temos as profecias dizendo, por exemplo, Daniel 9. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e a tua cidade. Lá falava de um povo físico e de uma cidade literal terrena. Só que aqui nós vamos ver justamente o povo de Deus que fala dos santos e uma cidade celestial que é a Nova Jerusalém. Percebeu que Daniel ele começa descrevendo que tudo começaria com o povo da velha aliança, ou seja, um povo literal e uma cidade terrena, mas que terminaria com um povo espiritual, o Israel espiritual de Deus, e uma cidade celestial, né, que Paulo vai chamar de Sara, a Jerusalém do Alto, tá? Da qual nós fazemos parte. Então, perceberam que quando a gente para estudar a palavra de Deus, você vê que está tudo conectado, tudo linkado. Você clica numa expressão, ela te conduz para os profetas, para os salmos, para a lei. Você olha uma palavra, uma expressão, é um link que te conduz para outro texto e te amplia a revelação. Irmãos, isso é só o espírito de profecias, o espírito do próprio Senhor, o espírito do testemunho do Senhor que nos faz ver todas essas conexões. Agora, se não bastasse, eu vou ler Apocalipse 20, um trechinho, só para a gente encerrar também, né? Vou só falar. O que a gente vê em Apocalipse 20? Apocalipse 20, você começa vendo ali, ó, que o dragão, a antiga serpente, que é diabo Satanás, ele foi preso por 1000 anos. Lá em Daniel aparece um deus estranho e depois, num capítulo apócrifo, capítulo 14, aparece um dragão avermelhado também, que tinha um formato de serpente, mas era um dragão, né? Então você vê, esse dragão avermelhado aqui está sendo preso. O texto diz assim, ó, que era para ele não enganar as nações por esse período de 1000 anos. Mas no versículo 4 vai dizer assim, ó, e vi tronos em que se assentaram aquele que foi dado poder para julgar. Aonde que isso aparece? Lá em Daniel 7. Daniel 7, Daniel diz, eu vi tronos sendo postos e outro trono que era do ancião de dias. Perceberam? Apocalipse é a mesma visão de Daniel. Lá ele também viu tronos sendo postos, como João está vendo aqui no Apocalipse 20. E aí o texto ainda vai dizer para nós assim, ó, que quando esses tronos foram postos, todos aqueles que não adoraram a besta, eles ressuscitaram. O texto diz assim, ó, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só aqui já foram citados 2 capítulos de Daniel. Por exemplo, quando diz que eles viveram, logo abaixo vai falar da primeira ressurreição. Isso acontece lá em Daniel 12. Daniel 12 diz, eu vi Miguel se levantando
para livrar o povo daquela grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Então, depois disso, ele diz assim, ó, muitos ressuscitaram, uns para a vida, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então você percebe que lá em Daniel 12 está falando do dia da ressurreição e aqui também está falando da ressurreição que acontece logo depois da grande tribulação, quando o poder do anticristo foi tirado e de Satanás também está sendo tirado. Então você vê que Daniel e Apocalipse estão conectados. Além do que, o texto ainda diz assim para nós, ó, eles viveram e reinaram por 1000 anos. A expressão eles viveram aponta para Daniel 12, a ressurreição, e eles reinaram por 1000 anos aponta para Daniel 7, onde diz que, lá em Daniel 7, diz que os santos reinarão com Cristo, né? Os santos receberão o reino. Essa expressão que aparece lá em Daniel 7 diz que tronos foram postos, o trono do ancião de dias, o poder foi tirado do chifre pequeno e foi dado aos santos, e eles reinarão para sempre. Então você percebe que Daniel está apontando para Apocalipse, Daniel 7 aponta para Apocalipse 20, o momento em que os santos passam a reinar com Cristo. Isso é lindo demais, irmãos. Inclusive, a gente teria muitas coisas aqui, por exemplo, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, reinarão com Cristo, Satanás será solto depois de 1000 anos e ele sairá para enganar as nações, e isso é chamado de Gog e Magog. Da onde que vem essa expressão Gog e Magog? Se você estudar a fundo, isso está ligado com Daniel, capítulo 7, quando fala dos 4 animais, diz que o seu corpo foi desfeito, mas foi lhe dado um tempo, prolongado um tempo. Esse prolongar um tempo está falando desses 1000 anos. Esses 1000 anos é aquele prolongar tempo que aparece lá em Daniel. Então, veja que eu nem anotei, eu estou citando só de cabeça as conexões que você tem entre Daniel, tudo que a gente veio estudando, e o livro do Apocalipse que a gente ainda vai voltar a estudar, né? E diz assim, ó, que eles cercaram o Arraial dos Santos, a cidade amada, que já é a Nova Jerusalém, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também já estava a besta e o falso profeta. Isso por si só já mostra o juízo e a morte do chifre pequeno lá em Daniel 7, né? Mas por hoje eu acho que tá bom, a gente já estudou demais hoje, né? Bastante coisa, tem muita coisa pra gente assimilar. Então, o que eu quis mostrar para vocês, irmãos, é que no Apocalipse você vai ter essa besta de 7 cabeças, primeiramente sendo revelada no dragão, a antiga serpente, em segundo momento revelada na besta que sobe do mar, e todas essas expressões que a gente viu, 7 cabeças, 10 chifres, chifre pequeno, subindo do grande mar, os 4 ventos que agitavam o grande mar, livro da vida, Jesus como olhos como chama de fogo, vestido de linho branco, tronos sendo postos, sei lá, tem tanta expressão que você vê aqui no livro do Apocalipse que está lá no livro de Daniel. Por exemplo, aqui em Apocalipse aparece a ressurreição, lá vai aparecer também a ressurreição. Você percebe que existem muitas expressões? Então, eu volto a dizer para vocês, o que eu quis comparar hoje, o que eu quis mostrar para vocês, assim como na aula passada, onde eu mostrei que tudo que Jesus falou no Monte das Oliveiras, no discurso escatológico, estava no livro de Daniel, a mesma coisa que nós vamos estudar no Apocalipse, você vai ver que tudo que está no livro do Apocalipse, uma grande parte também foi revelado no livro de Daniel. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês é porque eu queria mostrar a comparação entre o livro do Apocalipse e o que a gente está estudando no livro de Daniel. Como todas essas coisas são importantes para a gente entender as revelações que a gente ainda vai estudar atreladas ao tempo do fim. Então veja que a Bíblia como um todo, ela se completa. Esse é o último vídeo deste módulo Daniel, parte 1, onde eu até compartilhei alguns vídeos que foram também para o canal com aquele propósito que a gente já tratou aqui no curso, que é de você ter como compartilhar o estudo com outras pessoas, falar da vinda de Jesus, criar o seu próprio grupo, compartilhar, falar para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu irmão de igreja, para o grupo familiar, para a sua família,
que Jesus vai voltar e que a palavra de Deus ela é certeira naquilo que ela anuncia. Então, esse é o tempo de profetizarmos, de falarmos da vinda de Jesus. Eu tenho compartilhado alguns vídeos desse primeiro módulo lá no canal para você ter acesso e ter material para compartilhar com outras pessoas. Porém, o módulo 2 de Daniel, onde a gente vai estudar esses capítulos que estão com a cor branca, que são históricos, e a gente vai ver como eles têm figuras que também apontam para os últimos dias. Inclusive, a gente vai estudar os 2 capítulos que estão em vermelho, que são apócrifos, né? Esses capítulos a gente vai estudar agora no módulo 2, no curso Escatologia Revelada. Até tem o link aqui, né? Esses capítulos vão fazer parte do módulo 2. Esse módulo 2, ele não vai estar lá no canal Graça e Conhecimento, ele vai estar apenas aqui no curso para vocês. Tem informações muito preciosas também. E eu espero que vocês aproveitem muito esse módulo 2 que a gente vai ter. Depois desse módulo 2 de Daniel, então nós vamos ter outros 2 módulos que eu já anunciei no início desse vídeo. Nós vamos ter um módulo onde a gente vai falar somente sobre o tempo da segunda vinda de Jesus, e ali eu tenho vários estudos que não vão ser tão longos como o livro de Daniel, né, que são estudos um pouquinho mais longos, mas tem vários estudos que a gente vai ter que mostram o tempo exato da segunda vinda de Jesus. Então é precioso demais. Assim como aqui em Daniel, nós vemos que Daniel ele profetizou a primeira vinda de Jesus exata, né, de uma maneira exata. Você vê que ele disse, olha, quando começarem a construção, quando sair o decreto para reconstruir Jerusalém, a cidade e o templo, vocês começam a contar 7 semanas e 62, e depois virá ungido e ele ainda será cortado. Daniel deu o tempo exato da primeira vinda. Inclusive, a gente viu que existem judeus que eles chegam a criar uma certa maldição para quem tentar interpretar esse capítulo, porque as pessoas vão chegar à conclusão de que o Cristo que veio naqueles dias era o Messias profetizado por Daniel. Né? Assim como Daniel profetizou o tempo exato da primeira vinda, Daniel também anuncia a segunda vinda, quando ele fala da pedra vindo nos pés da estátua, como filho do homem vindo sobre as nuvens. Daniel também anuncia, mas na Bíblia existem profecias que anunciam o tempo exato da segunda vinda de Jesus. E eu vou dizer para vocês, só adiantando, um spoiler, né? Nós estamos muito próximos. E no próximo módulo que vai estar aqui no curso Escatologia Revelada, eu vou abordar então um módulo sobre Daniel, os capítulos que faltam, outro módulo sobre o tempo exato da vinda de Jesus, o tempo da segunda vinda, e depois nós vamos começar um módulo onde a gente vai começar a estudar Apocalipse, capítulo a capítulo, e para cada capítulo nós vamos fazer uma abordagem igual a esse de Daniel, com um mapa com a cronologia também, tá? Então espero que você esteja gostando desse nosso curso Escatologia Revelada e que ele esteja somando ao entendimento que você já tem da palavra de Deus, tá bom? Um abração e agora até o próximo módulo.